Minha tela está compartilhada, gente? Sim, 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 Paulo. sim. Por favor, Paulo, apresente o Paulo. É, eu vou. Então, me apresento, eu sou o Paulo Sertec e estou aqui como quem vai falar pelo núcleo de dança da Areté. Eu vou. Não é. Enfim, vou falar sobre. Vou dar um panorama geral, que eu entendi como um panorama geral da dança na antiguidade. Não é esse, obviamente, o foco que a gente no qual a gente trabalha, né? E quando eu falo a gente, é um trabalho sempre de a muitas mãos, né? Deixa eu só fazer uma coisa, tirar o WhatsApp, que vai ficar pipocando. Vocês devem estar ouvindo ele, né? Pronto, maravilha. Não é esse o foco, porque o núcleo de dança e os verbais, em certa medida, o grupo de dança que eu coordeno, nós trabalhamos com. A gente pesquisa dança tradicional, né? Tradicional dança popular grega. Mas, invariavelmente, a gente se depara com informações que eu vou procurar apresentar aqui. Se trata, como eu já disse, de um panorama geral e que, de certo modo, ele se apresenta já no começo lá da Areté, no começo dos Orbás, e a gente vem, de certo modo, trabalhando ele. E talvez essa seja uma oportunidade também de aprofundamento nesse tema. E na medida que eu for apresentando esses temas, eu vou procurar apontar o que nos leva, o que acaba levando, né, as pesquisas a esses pontos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, para vocês. Para começar, é bom que se diga que as informações que a gente tem sobre dança. Deixa eu dizer uma coisa antes. Núcleo de dança, Paulo Sertec, Selma de Oliveira Sertec, Caio Mancini, que antes da pandemia, bem um pouquinho antes da pandemia, ia dar aula de dança nível básico na Areté e com a pandemia não conseguimos engatar e a gente espera voltar em breve, enfim. E a Giovana, que é a nossa fundadora, sempre perto, sempre aconselhando, um pouco afastada nos tempos para cá, mas a gente sempre busca nela aí toda essa sabedoria acumulada, e apresentou, aliás, no último Internúcleos, ela apresentou um trabalho aqui com a gente também. Foi bem legal. A saúdo também, com saudades, inclusive. Então, para começar, é bom que se diga que as informações que a gente tem sobre dança na Grécia Antiga nos permitem assim apreciar o seu papel na sociedade. Inclusive, muitos textos eles falam da dança como forma de preservar ou incentivar, né, a areté, né? Mas eles não nos dão uma ideia precisa de como que as danças foram realmente dançadas e como tem muita falta de elementos para a reconstrução da unidade de dança, né? É possível, com os textos, afrescos, pinturas, a gente combinando esses testemunhos e representações, formular uma concepção, diríamos, satisfatória sobre a essência, o valor e a variedade da atividade, né? Da dança. Os poucos textos com descrição de dança que sobreviveram são da antiguidade tardia. Também não se sabe se a dança antiga grega ela era vamos dizer assim, uma invenção exclusivamente grega. No entanto, foram os gregos que, que fizeram uma abordagem lógica da dança, classificando com certos elementos que nos chamaram a atenção quando a gente entrou em contato. E que eu pretendo falar um pouquinho sobre eles. Forá, esquima e vixis. Movimento acompanhado de música e canção é parte praticamente de todos os eventos
na vida dos gregos, de cultos religiosos, rituais, a educação, preparação atlética, treinamento para jovens, é parte do entretenimento, nas celebrações sociais. A gente vai falar um pouquinho de simpósio, ou também na catarse, né, como provocada pelos atores do coro no drama. Então, enfim, é isso. E esses estudos procuram, obviamente, evitar o risco de simples ideia de reconstrução, que normalmente a gente tem, né, vontade de fazer, né, com o ideal de, vamos dizer assim, reviver alguma coisa, né, mas, como eu já disse, é difícil encaixar, né, forma de movimento e gesto no que a gente conhece por dança hoje. Mas eles são como eu disse, testemunhos muito importantes, né, históricos e até filosóficos, talvez, eu diria, pouco técnicos, né? Então, a figura que estão aí no slide, bom, é uma que foi gentilmente cedida pela Isabela Calia. Eu peguei, roubei essa figura de um Kilix, né? Acho que na tradução é Sílice, do Museu Nacional da Tarquínia, na Itália, onde dançarinos estão dançando em volta da representação da luta entre o Hércules e Tritão. E engraçado que essas peças elas eram usadas para tomar vinho, né? Então essa pessoa, ela, conforme ela ia vertendo o vinho, né, a imagem ia aparecendo. Essa era a intenção, né, dessa figura gravada no fundo dessa peça, né, dessa taça, vamos dizer assim. Ou seja, revelando as etapas, né, etapa por etapa, o desenho daquela imagem. E a outra figura que a Cristina Cormichiari me enviou uns tempos atrás, e eu falei, eu vou usar também, são 3 dançarinos em terracota, né? Eles estão em círculo. É do Museu Britânico, 1300 a.C., né? De 1300 a.C. Bem, vamos passar. A mitologia grega, ela atribui a origem da dança grega a Reia, né, que ensinou essa arte. A Reia era a esposa de Cronos, ela ensina essa arte aos Curites, em Creta, Curetes. E como Crono tinha destronado o seu pai, ele, temendo acontecer o mesmo com ele, ele passa a comer os próprios filhos assim que nascessem, né? Mas quando Zeus nasce, Reia acaba escondendo ele numa caverna para que ele não fosse descoberto, e entrega lá uma pedra envolta num manto de bebê para que Cronos engolisse. Enquanto isso, a Reia acaba pede aos Curetes, né, que eram tipo guerreiros semideuses, né, para fazer uma dança de guerra em volta da caverna, batendo forte os escudos e espadas uns com os outros, justamente para que o choro de Zeus não fosse ouvido. E, bom, mais tarde, quando Zeus destrona o seu pai, os Curites, eles se tornam sacerdotes nesse novo mundo, e seus descendentes, eles continuariam, assim dizer, a perpetuar aquela dança que eles fazem nas cerimônias religiosas. Então temos aí 2 cenas, as duas de Cronos recebendo a pedra enrolada no manto do recém-nascido. A primeira é uma escultura em relevo de mármore dos museus capitolinos em Roma, que se encontra ali, e uma peça que ornava a Métopa, e era essa peça que eu me referia a Lilian Lack, mas eu não sei de onde é, de que lugar que ela adornava. A segunda é uma figura também com técnica em pintura em vermelho, encontrado no Museu Metropolitano de Nova York.
de Arte de Nova York. Bom, segundo Raftis, que é um antropólogo e a gente foi dançarino do Teatro Dora Strato e começou a produzir bastante material nas décadas de 70, 80. A gente parte do livro dele, 2 livros, aliás, Cosmos Tueleniku Horu, né, O Mundo das Danças Gregas, e uma coleção de artigos de dança grega antiga que ele reúne em 2004, chamado Orchesis. Orchesis, né? Dança. E ele diz que foram poucos os textos que descreveram as danças e que sobreviveram, e entre eles, de Plutarco, O Banquete, de Luciano, Diálogo na Dança, de Ateneus, Vipnosofistai, ou Sofisté, e de Nonos, Dionisíaca, além de frases e nomes que aparecem esporadicamente nos trabalhos de Platão, Aristóteles, em outros trabalhos de Plutarco, Xenofonte, Aristofanes e nos poetas trágicos. Nas leis, Platão expressa que a dança, assim como a escrita, a música e o exercício físico eram a base do sistema educacional, e além dele, muitos autores exaltavam suas virtudes, aretés, né, como meios de se cultivar ambos o corpo e a alma. Nos detalhes da sua exposição sobre a educação do jovem, diz que a música, o exercício e a dança asseguram um posto de orgulho. Platão, ele especificamente menciona a dança armada dos curetes. A gente mostrou falou sobre eles, né, antes, e de fato nós nos interessamos por esse tema porque em Creta, ainda hoje, os habitantes, principalmente da área ali de uma área próxima da caverna de Zeus, conhecida como Iveo-Andro, eles dançam nessa caverna, e essa caverna é conhecida como a caverna de Zeus, né? Então, eles vão fazer danças lá, existe uma dança em especial em que os dançarinos fazem com acompanhamento musical ou não, uma dança muito forte, batendo seus pés contra o chão. Aliás, o Zorbas fez uma apresentação, eu vou pedir para a Carol colocar no chat do YouTube, quem quiser depois acessa. Eu posso colocar aqui também, daqui a pouco, para darem uma olhada. Foi um trabalho que a gente fez e apresentou, né, nos palcos, por aí. E a dança passa a ser chamada Anogianos. É um topônimo, porque essa cidade próxima da caverna se chama Anógia, né? Então, Anogianos seria a dança de Anógia. Mas parece que nem as representações, nem os textos, nem as inscrições se referem ao que a gente podia definir como uma dança tradicional. Muito pelo contrário, todas essas referências, elas dizem respeito a uma dança que seria, a gente diria assim, uma dança feita por gente treinada, amadores ou profissionais, e uma dança da cidade, né? Mas, apesar de não se ter uma evidência de dança desse registro, né, nos inúmeros vilarejos gregos, né, acredita-se, bom, existem estudos que tentam relacionar as danças que ficaram mais ou menos preservadas nesses vilarejos, principalmente através de festividades tradicionais, como a festa de Babo, que eu vou falar mais para frente, as anastenárias, e outras mais, o próprio Carnaval de Nausa, enfim. E há mais uma diferença, né, que segundo Elias Dimas, tratando da dança Orchesis em Luciano, né, ele diz, segundo Luciano de Samosata, as danças educam os espectadores e a expressão do estado mental do homem em movimento rítmicos. Há a dança nacional, né, que nos textos
em grego antigo aparece como patrios, né? Seria a dança étnica, né? Traduzida para o grego moderno como dança, o ethnikos, nacional, né? Diz respeito a todas as, e que diz respeito a todas as nações, que vem de uma disposição instintiva. Ele chama de ormefti diáthesi. E a dança do movimento rítmico da antiga tragédia grega, que se chama órchise, né? E essa distinção entre esses dois tipos. Isso nos interessa porque numa inscrição antiga dedicada ao general Epaminondas, que eu vou falar mais para frente, ele se refere aos sirtos, pátrios, sirton, né? Então, seria e o sirtos, nós conhecemos, é uma dança panhelênica, é uma dança que surge de diversas modalidades na Grécia até hoje em dia. Então, a gente se interessou por isso também, e mais adiante a gente vai falar sobre o sirtos. Aqui, a gente tem uma ânfora também pintada com técnica de pintura em vermelho. Nela é apresentada uma sessão de treinamento de dança. Duas meninas praticam dança sob a supervisão de um tutor, feminino e um masculino, e essa era a ideia. Sempre aos meninos acreditava-se que ter um tutor que fosse uma mulher, e aos meninos um que fosse homem. A cabeça dessas meninas, elas estão voltadas para os seus tutores, que têm coroas na cabeça, sugerindo o alto status do professor na Atenas clássica, e as palavras kalei e kalos, que significam belo, estão inscritas respectivamente acima das cabeças das meninas e do instrutor, que usa o seu bastão também para, como está aí, para marcar, né, o ritmo da dança, as batidas da dança. O que mais? É isso, vou passar para o próximo. Textos ali e aqui, algumas danças que são encontradas nessas representações, nesses textos. Em especial, nos interessa as pírricas. Atualmente, a gente está estudando a dança serra do Pondus, que se acredita ser aparentada com uma dança pírrica, que eram as mais conhecidas dentre as marciais, e como parte da educação militar em Atenas e Esparta. Ela também aparece para textos de Anábase, do Xenofonte. Ele fala sobre a dança dos trácios, né? E também muito interessante, porque lembra uma dança que existe na Trácia, do manejo de faca. Platão também cita a Períchios. Vários autores antigos citam a Períchios. Mas parece que a Períchios, com o passar do tempo, ela vai perdendo o seu caráter marcial, né, para um caráter mais, vamos dizer assim, artístico, de celebração, né? Enfim, tem a gimnopedia, que seria a principal dança dos espartanos, e ela era apresentada anualmente em sua agorá, né? Ela não era aeróbica, porque é feita com movimentos lentos, e deve ter sido similar à dança pírrica, né? Exceto por imitar os movimentos não de um lutador, né? E não de um guerreiro. A Gueranos é uma dança também que nós estudamos bastante. A gente chegou a apresentar em 2015 na Areté sobre ela, mas de lá para cá a gente aprendeu muito mais coisas sobre ela. Parece ter um parente na Tsacônia, chamada Tsacônicos. A dança era dançada em Delos,
de acordo com Plutarco, depois de matar o Minotauro dentro do labirinto de Knossos, Teseu, ele, na sua volta, ele dedica essa dança, né? Oferece um sacrifício à deusa Afrodite e dança em volta do altar. Tem um artigo excelente que mostra, inclusive, os padrões da dança em volta do altar, padrões labirínticos, né? Então, essa dança ela imitaria o lugar em que ocorre essa batalha entre Teseu e o Minotauro. Bem, tem outras, Hieráquio, Nhonraera, Epilínios, dança dionisíaca, essa que se fazia, Epilínio, que se fazia no topo das tinas, enquanto se amassava as uvas com os pés. Tem as danças do drama, a Córdax, Cícnis e Emélia, a Córdax ligada à comédia, a Cícnis à sátira, e a Emélia à tragédia. Himeneus, a dança do casamento, e a dança Ormus, que também... E a dança Ormus também, que nos interessa, porque no texto de Luciano, que a gente traduziu, que muitos pesquisadores, né, fazem uma relação com o Calamateanos, né, que seria uma dança... O Calamateanos é uma modalidade de cirtôs, né, e é panhelênico, e a sua forma de dançar, ela lembra muito a descrição que Luciano faz no seu texto. Com um líder jovem, né, na frente, fazendo movimentos acrobáticos, uma fila intercalada entre homens e mulheres, né, meninos, rapazes e garotas. A mulher da frente, enquanto há gestos acrobáticos por parte do rapaz, há uma certa solenidade por parte da mulher, ele descreve assim. Enfim. E a Hipórquima, né, que era uma combinação de dança e pantomima, canção e música, né? Era dançado também por meninos e meninas juntos, cantando poemas do coro, né? O Plutarco fala de Píndaro como um compositor de hinos e hiporquêmata, ou hiporquímata, salientando que a arte da poesia e dança andam de mãos dadas e que a hipórquema incorpora ambas, já que representa realidade em movimento e palavra. Mas é isso. E vamos passar para o próximo. Aqui tem umas imagens de Teseus e o Minotauro. E embaixo a Guéranos, num vaso de 500 e 600 a.C. Dança pírrica, também algumas imagens, né? E da dança Cera, do Pondus, conhecido também como a dança dos dançarinos do fogo. Sobre os cirtons, esse é um estilo de dança encontrado em toda a Grécia, né? Ele tem diversas variações de estilo que a gente vai passar, que a gente chama de modalidade, e que faz com que represente a maioria das danças gregas. 80% das danças gregas nos cirtons, né? E ele é um estilo que acaba se sobrepondo em muitos lugares que tem aquela dança específica do local, né? Ele acaba se sobrepondo, de certo modo. O próprio Calamateanos, um cirtôs de ilha, numa ilha em que ele não seja o grande representante, ele acaba se
se sobrepondo por ser uma dança muito conhecida. E a inscrição que a gente se refere, em homenagem a Epaminondas, ela diz o seguinte: com devoção celebrou as grandes procissões nacionais e as danças nacionais de Cirtos. Ele está se referindo, essa inscrição se refere aos jogos ptóicos, e é restaurado pelo governante no século III a.C. E o uso da palavra pátrio, que traduzimos por nacionais, mas pode ser étnicos, né, pátria, pode levar à conclusão de que as danças cirtosas elas existiam muito antes do século I a.C., que foi quando foi feita a inscrição, sendo legadas, né, às gerações seguintes. E essa inscrição também se refere a muitos cirtos, né, o que é interessante, porque o cirtos ele assume essas diversas modalidades. Ele tem duas formas principais, o cirto estadio e o cirto estatria, cuja diferença ela é de número de passos dentro de um certo número de compassos, né? Ou seja, e ambas têm 6 passos, ou seja, os 6 passos do cirto estadio vão encaixar em 2 compassos, enquanto que os 6 passos do estatria encaixariam em 3 compassos. Essa seria a grande diferença. Mas essas duas formas só, a gente não consegue dizer que tipo de dança que é. A gente precisa saber de onde ela vem, ou o nome dela. Porque são inúmeras modalidades espalhadas por todo o continente grego, inclusive vindos, né, de diversas outras localidades, como a própria Ásia Menor, danças que vêm, os cirtos que vêm da Ásia Menor, etc. Então, e a referência do Calamateanos na antiguidade é a dança que o Luciano de Samosata chama de ormon, ou colar, né? Ele, inclusive, destaca essa figura em semicírculo como eu já disse antes, com um adolescente arrastando, né, essa fila, e eu falo arrastando porque ele usa ciro, né, o verbo antigo de cerno, que é hoje, que é o arrastar, né, e muitos acreditam que o cirto vem da palavra ciro, né, enfim, isso só especulação. E ele fala exatamente isso. O adolescente que está puxando a fila, ele arrasta, né, a fila e demonstra ações juvenis e aquilo que ele executará depois durante a guerra. Ele fala isso na descrição da dança. E que os pesquisadores fazem uma relação com Calamateanos. Esse Calamateanos que o pessoal acha que é de Kalamata, né, mas a música Madili Calamateano talvez nos mostre uma situação diferente, né? Porque fala dos lenços de Kalamata. E Kalamata era o grande centro de processamento de seda, e o lenço é uma parte muito importante na dança, né? Tem um caráter simbólico aí. E a música fala do lenço de Kalamata, né? E muitas danças acabam levando o nome de uma música, alguma referência do tipo, então pode não ser por Kalamata, mas do lenço de Kalamata, o Kalamatiano. Por causa da música, que é uma das mais antigas e tradicional. Vamos dar slide? Eu acho que eu já estou... Ah, tá. E tá na obra Simposiacá, ou ainda Questões Convivales, traduzida como Questões de Banquete, ou simplesmente No Banquete, de Plutarco, ele ambienta em situações de simpósio, que eu tinha falado antes, questões filosóficas e aspectos e elementos tradicionais da cultura grega nesses locais, né? Em que, ao lado da poesia e da música, a dança ela acaba surgindo com um elemento característico desse tipo de evento, de caráter social e comunitário. E daí, desses textos, vão sendo desenvolvidos uma série de formulações conceituais, especificamente no último livro da obra, livro 9, com a enunciação da 15ª questão, que envolve as 3 partes da dança, a saber, passo, afiguração e ação indicativa. Não é uma boa hora, né? Deixa eu desligar o celular.
Onde eu estava? Tá. E que alguns autores traduzem por levada, forá, levada, passo da dança, movimento, esquema, disposição coreográfica do corpo, afiguração ou pose, parte, e vixis, né? Vixis, a gente tem a palavra dino, né? Não, dino, mostrar, parte indicativa. E nesse diálogo, Trasíbulo, ele buscou saber o que queria dizer o conceito de passo na dança e forneceu a Amônio a ocasião para discorrer um pouco mais sobre as partes da dança. E Amônio disse serem 3 as partes, né? E essa é a citação, é que, com efeito, a dança é composta de movimentos e poses, como o canto, de sons e intervalos, e é por isso que as pausas são os limites dos movimentos. Ora, forás é o que chamam os movimentos, schemata as figuras e disposições às quais conduzem os movimentos, sempre que tendo representado com o corpo a figura de Apolo, de Pan ou de alguma bacante, se mantém nestas poses, como na pintura. Quanto à terceira indicação, não é algo mimético, antes indicativo, com efeito do que lhe subjaz. Então, segundo o que é definido no texto, a gente tem forá como sendo um conjunto coreográfico padrão, né? Talvez seria dizer a sequência de passos de uma dança, né? E que estamos traduzindo aí, é traduzido como levada, e é isso, e tem a ver com movimento, né? A segunda palavra, esquema, que o autor traduz por afiguração, né, ou figura, e seriam desenhos coreográficos ou posturas adotadas pelo corpo. Tem uma autora chamada Lillian Lawler, ela interpreta também esses termos, e tem um estudo clássico de 1954, e diz que esquema, ela faz um estudo comparativo com outras obras, e aí ela relata, né, ela elenca uma série de esquemata tradicionais, né, o duplo, a tesoura, a mão para baixo, a mão arrebitada, o pegando o bastão, o baile de duplo passo, a coruja, o cestinho. Então seria como os dançarinos dão as mãos, né? Grosso modo, seria por aí. Cotovelo para fora, para cima, braços em W, em V, para baixo, enfim. Não seria essa foto naquele momento em que está aparecendo. E Dixis seria ação indicativa, e segundo essa obra de Plutarco, não teria, vamos dizer assim, não seria mimético, né? Ou representativo. Mas só o fato de apontar para alguma coisa, em vez de imitar, por exemplo, um cisne apontar para um cisne, né? Isso Lawler diz também. De certo modo, bom, aí tem uma discussão entre autores que, bom, isso é representativo. Enfim, eu não vou trazer aqui porque nós precisamos se debruçar sobre isso com um pouco mais de cuidado. Iraftis, ele interpreta forá como a forma que o dançarino usa a sua cabeça e o corpo, né, e principalmente os pés, ligado ao movimento, no espaço, né? Vixis, ao uso de braços e corpo para transmitir mensagens através de sinais, ou seja, o uso das mãos, e a esquema, ou esquemata, a mensagem do corpo, né? Ou seja, posicional. Bem, eu acho que vou entrando no... Dá tempo de comentar apenas? Acho que não. Acho que vou me estender demais. Eu vou parar por aqui e vou comentar apenas o seguinte, que nos nossos estudos a gente
passou a estudar festividades que muitos acreditam terem, os próprios habitantes, né, a própria tradição oral diz ter relação com eventos da antiguidade. A gente vai desenvolver isso com mais calma, festa da parteira em especial, é um dia em que as mulheres têm um protagonismo no local em que elas são celebradas, né? E que tem relação com as festividades das Thesmofória, né? Um evento de 3 dias para a celebração de Deméter e de Perséfone. E tem a ver, obviamente, com rituais de fertilidade. Aliás, como quase todos os rituais nesses ambientes vilarejísticos. E a Nastenária, que acho que eu já tinha comentado num episódio anterior, do Internúcleos, que pode ter relação, que é o ritual de Pisa do Fogo, e pode ter relação com as Adônia, as festividades chamadas Adônia. E tá bom. Né? Deixa eu parar aqui.